Nessa série sobre o livre-arbítrio, eu gostaria de falar um pouco acerca da importância de se ter conhecimento de doutrinas bíblicas. Porque quando não se tem compreensão de doutrinas das Escrituras, a pessoa realmente ela vai colocar o homem como se ele fosse o próprio Deus de si mesmo, como se ele fosse capaz de decidir tudo e todas as coisas, como se ele fosse realmente livre. E observando um vídeo do pastor Flávio Martinez, eu até me desanima quando eu vejo alguém dizer que é um apologeta cristão, mas ter uma ignorância total acerca do que é doutrina bíblica. O pastor Flávio Martinez, ele respondendo ao questionamento de um internauta, ele fala acerca de Jonas e de Judas, aonde são textos que com muita clareza revelam que o homem é escravo de sua natureza, escravo de suas vontades, escravo do seu pecado. Mas nesses textos o pastor Flávio Martinez ele encontra livre arbítrio. Isso é de uma ignorância fora do comum. Não é natural alguém que se intitula um apologeta, um pastor, um escritor, não ter conhecimento doutrinário e chegar a ponto de afirmar bizarrices totais que amedrontam qualquer um. Porque as afirmações que o pastor Flávio Martinez faz coloca Deus como que dependendo completamente do que o homem vai fazer. Na mentalidade do pastor Flávio Martinez, Deus ele promete coisas, mas o cumprimento depende de como eu ou qualquer um ser humano vai reagir. Ou seja, no, o final da história não está nas mãos de Deus. Deus promete, diz que vai fazer isso e vai fazer aquilo, porém, se eu não quiser, ele não efetua. Por quê? Porque ele tem que respeitar o reles e miserável pecador. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos outra coisa, totalmente diferente. No começo do vídeo que o pastor Flávio Martinez posta, ele indica um livro do humanista Erasmo de Roterdã por título Livre-Arbítrio. Mas aí ele para, ele não dá sequência. Ele poderia dizer que Martinho Lutero também escreveu um livro rebatendo os argumentos humanistas de Erasmo de Roterdã, com o livro que tem por título Nascido Escravo. Esse livro está publicado no Brasil já há muitos anos e o PDF é gratuito para quem quiser ler. O título original em alemão é A Escravidão da Vontade. Esse texto é Martinho Lutero rebatendo o que Erasmo de Roterdã está dizendo, mas o pastor Flávio Martinez não teve a hombridade de trazer essa parte que vai contrapor o que ele está dizendo. Ele não teve coragem, não teve a hombridade de dizer, olha, tem alguém que escreve rebatendo, leia os dois lados da situação. E aí ele começa a mostrar no seu vídeo que Jonas, quando Jonas disse não para Deus, quando Jonas recuou de cumprir a vontade de Deus, ele chama isso de livre-arbítrio. O que aí é
onde me deixa muito duvidoso se esse homem realmente é um teólogo de verdade, ou se ele é somente um curioso das doutrinas bíblicas. Porque quando alguém resiste à vontade de Deus, isso nunca pode ser chamado de livre-arbítrio. Isso é uma coisa absurda. Pelo contrário, quando alguém está resistindo à vontade de Deus, nós sabemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quando alguém diz não, eu não quero essa vontade para mim, essa pessoa está assumindo a sua condição de escravo da sua própria vontade e não de ser uma pessoa livre que pode decidir aquilo que ele quer. Então, o pastor Flávio Martinez, ele não tem nenhum conhecimento doutrinário. Sempre que alguém diz não para a vontade perfeita, boa e agradável de Deus, o que é revelado com muita clareza é a escravidão, é a ignorância, é a cegueira, é a brutalidade da pessoa e não a liberdade. Se essa pessoa fosse livre para escolher, ela escolheria o que é correto. Essa pessoa, mas essa pessoa não tem escolha? Ela tem escolha. A questão é que a escolha não é livre. Jesus, quando ele diz em João 8,32, é algo muito importante para se ver. Jesus diz assim, João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí a pergunta que vem é, mas ele já diria isso para quem é livre? Que sentido teria? Jesus dizia, olha, você precisa conhecer a verdade para que você seja liberto. Segundo o pastor Flávio Martinez, Jesus errou feio aí. Por quê? Porque essa pessoa já é livre sem conhecer a verdade. Isso é uma coisa absurda, ridícula, não tem nenhuma fundamentação. Então, o que Jonas faz quando ele resiste a Deus é somente mostrar a escravidão de sua vontade. Ele colocou o seu desejo, a sua vontade na frente. Mas ele fez isso porque ele é livre? Não. Ele fez isso porque ele era escravo. Se ele fosse um homem livre, liberto de verdade, ele realmente, mesmo sendo um profeta de Deus, ele diria assim: a minha vontade é uma, mas eu vou me submeter à vontade de Deus, porque ele tem razão. Então, quando ele resiste, ele está mostrando escravidão e não liberdade, nunca livre-arbítrio. Veja que o próprio Jesus, quando ele ensina o homem a orar, ele diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Então Jesus ensina o homem a orar desse modo. Agora veja bem, por que Jesus nos ensinaria a orar? Faça-se a sua vontade. Quando ao mesmo tempo ele diz: você tem livre-arbítrio para fazer o que você quiser. Então nós teríamos um Deus completamente confuso, que ensina que na minha oração eu tenho que orar para que a vontade de Deus seja feita. Ele está me ensinando isso, Jesus. E Jesus é Deus em essência. Então, ele sendo Deus, ele me ensina a orar que a vontade dele seja feita. Eu tenho que orar sim, é o correto, a Bíblia ensina isso. Mas ao mesmo tempo ele diz: todavia, faça o que você quiser, porque você é livre. Não dá para perceber que um teólogo que defende uma bizarrice dessa, ele precisa voltar para o jardim
da infância, da escola dominical e começar a ler a Bíblia novamente, humildemente se submeter às Escrituras? Porque ele coloca Deus como uma criatura tonta, sem noção e sem sentido do que está dizendo. Ele ensina a orar que a vontade dele seja cumprida tanto no céu como na terra, ou na terra como no céu. Mas ao mesmo tempo ele diz: não, mas você é livre, faça o que você quiser. Eu estou te ensinando a orar, a buscar, a fazer a minha vontade, a fazer o meu querer, e ao mesmo tempo eu estou dizendo: faça o que você quiser. Você é livre. Não, isso é uma coisa completamente absurda. Isso não pode vir de um teólogo verdadeiro, de um pastor verdadeiro, de um escritor verdadeiro e muito menos de um apologeta verdadeiro. É um absurdo. Esse homem precisa rever todos os seus conceitos, porque não é uma questão de estudar a Bíblia, é uma questão da leitura. Esse homem não lê a Bíblia. É isso. Em João capítulo 8, o capítulo praticamente inteiro, Jesus está debatendo com fariseus e ele está dizendo que o fariseu, no caso o ser humano, é escravo. Ele diz isso com todas as letras: escravo. Então, isso me remete, mais uma vez, a dizer que o pastor Flávio Martinez não lê as Escrituras. Um escravo, ele não tem vontade livre. Ele tem vontade? Sim, mas a vontade dele não é livre. Não tem sentido. Quando nós falamos contra o livre-arbítrio, que a Bíblia não ensina o livre-arbítrio, por isso falamos contra, não estamos dizendo nunca que o homem não tem vontade. É claro que o homem tem vontade. O homem é um ser humano. Ele é um agente que possui dor de vontade, intelecto, sentimentos. Agora, tudo isso está atrelado à sua natureza. Quando ele tem uma natureza caída, que é o nosso caso, o caso de todo ser humano, até os que nasceram de novo, nós continuamos com a natureza caída, sujeitos ao pecado. É só dar uma olhada em Romanos capítulo 7. Você vai perceber que nós temos vontade, mas as nossas vontades não são livres. Todas elas são influenciadas. Somente Deus não é influenciável. Todos os homens são. A atitude de Jonas sofreu a influência de sua vontade pecaminosa, compreendendo que tinha uma solução melhor do que a de Deus. Quem conhece o contexto histórico observa que Jonas, conhecendo os ninivitas, Nínive era a capital da Síria, e Jonas, sabendo que Israel tinha conflitos com a Síria e que eles eram sanguinários, que eles cortavam os pés, as línguas, as orelhas, os narizes dos seus presos, quando eles capturavam a nação. A vontade de Jonas, a vontade humana e natural de Jonas, era que não fosse ninguém apregoar nada naquele lugar, e por conta disso os ninivitas sofressem a punição. Mas esse era o pensamento de um homem comum, de um homem pecador, de um homem que tem as suas vontades influenciadas pelo pecado, pela sua natureza, pelo mundo, tal. E ele entendeu, ele foi influenciado por isso, compreendendo que seria melhor não ir lá, passando na frente de Deus. Agora, o que é que tem de livre-arbítrio nisso? Isso remete a completa escravidão. Agora deixe o seu comentário aqui abaixo para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante e possa divulgar este vídeo para mais pessoas.
Grande abraço e até o próximo vídeo!